Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Escola das Relações Humanas, né? É a segunda escola que a gente estuda dentro da teoria geral da administração. A primeira escola foi a escola clássica da administração, e é onde a gente viu que os autores se concentram na estrutura organizacional. Com base nisso, a Escola das Relações Humanas vem pegar um enfoque diferente dessas vertentes, né? Então, não pega os aspectos técnicos de normas e regulamentos. Eles vão analisar as pessoas e seu comportamento. Então, a Escola das Relações Humanas tem um enfoque comportamental, ou do comportamento organizacional. E aí, o comportamento organizacional, ele é uma área de estudo de aplicação prática que procura compreender e usar os conhecimentos sobre esse comportamento nos ambientes sociais e culturais que melhoram, aprimoram o desempenho organizacional. Eles têm dois focos. Na característica das pessoas, individualidade delas, e no comportamento coletivo das pessoas, né? Como que elas reagem quando elas estão trabalhando em grupos dentro das organizações. É na Escola das Relações Humanas que esse enfoque de entender o comportamento ficou muito à tona. Então, entender como que os indivíduos têm as características que os singularizam, né? Quais são as características próprias dele, quais são seus interesses, seus sentimentos, suas motivações e atitudes. Então, dentro da organização, eles procuram estudar como as pessoas vão reagir individualmente ou coletivamente, né? De maneira coletiva, a ponto de interagir entre as outras pessoas, como que eles vão formar grupos, dinamizar esses grupos informais, eles vão ter, por exemplo, encontros informais, vão ter conflitos, como que eles vão resolver isso, e aí a própria literatura mostra que essa parte da organização, as normas, o regulamento, ela é uma parte da organização, né? Ela é uma parte visível, que você chega lá, você vê o quadro escrito missão, visão, né? Mas essa parte invisível da organização, essa parte do comportamento de cada um, do comportamento das pessoas, desses grupos informais, ele é o sistema social da organização. Então, a Escola das Relações Humanas, ela trata do humanismo, né, que não nasce na época da Revolução Industrial, na era industrial, né, ela tem raízes muito mais antigas, que já mostram, tanto no movimento literário e filosófico, ou mais ainda quando você começa a olhar para trás. Mas essas raízes, elas começam a ser escritas, né? De novo, lembrando que foi dito na escola, lá quando a gente começou a estudar escolas e teorias da administração, elas foram escritas ali por volta do século XX, por 1950, 1930, e esse movimento das escolas das relações humanas, ou escolas humanísticas, eles fazem surgir coisas. Que coisas? Por exemplo, o movimento dos sindicatos, outros movimentos em relação às atitudes dos trabalhadores, os incentivos à cooperação, dão visão ou dão voz aos grupos informais dentro da organização. Surge aí a psicologia industrial, né, que ela vai olhar a psicologia para dentro da organização, os treinamentos, os testes, começa a surgir coisas que dão um enfoque comportamental, assim como dinâmicas de grupo, liderança. Essa escola começa a ter efeitos, então, sobre o comportamento individual e coletivo e impacto sobre a administração e desempenho dos trabalhadores. Aqui, de maneira
diferente do que eu já disse, mas no mesmo sentido, né, as áreas do conhecimento que o enfoque comportamental dá, não tanto nas características e diferenças individuais, na motivação, como impulso para um comportamento que seja bom para a organização, a liderança, a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas, a ética e a responsabilidade social também tem enfoque comportamental, e aí a cultura organizacional. Então, sempre que vocês estudarem sobre motivação, liderança, ética, responsabilidade social e cultura, vocês vão estar estudando relacionado às teorias humanas, ou às teorias das relações humanas que estão dentro da Escola das Relações Humanas. Mas então, na Escola das Relações Humanas, começam a ganhar força uma corrente que preserva o trabalhador como ser humano. E aí é por isso que se cria os sindicatos, as experiências humanísticas, o marxismo, a própria igreja, ela dá esse tom de preservar o ser humano. Então, a ciência do comportamento da Escola das Relações Humanas, ela vai tratar dessas relações do comportamento das pessoas com a organização. E aí, nesse slide, a gente pode ver que é nessa escola que começou a dar resultado algumas áreas, né? Ou algumas áreas da ciência começam a trabalhar, desde a psicologia, sociologia, psicologia social, antropologia e ciência política. Então, tem o foco no indivíduo e o foco no coletivo. Bom, e como que esse sistema das relações humanas, ou esse sistema organizacional humanístico funciona? Bom, a gente precisa pensar que a organização, ela sempre vai precisar ter uma ordem. Então, aqui, a organização tem que ser vista com 3 funções, vamos imaginar. Primeiro, existe interação, há pessoas capazes de se comunicarem entre si, né, tem que existir pessoas capazes de se comunicarem entre si. Existe cooperação, pessoas estão dispostas a contribuir com a ação. E terceiro, elas cumprem um objetivo, elas cumprem um propósito comum. Então a organização, para as relações humanas, para a escola humanística, ela vai precisar ter essas 3 funções, esses 3 aspectos: interação, cooperação e objetivos. É preciso que a organização entenda como as pessoas tratam as outras pessoas, ou seja, o indivíduo para o indivíduo. Qual é o resultado dessa interação da organização com o indivíduo? Qual é o resultado da satisfação dela ou insatisfação, né? Então, pensem, a organização, a estrutura formal, ela tem que satisfazer o indivíduo de alguma forma, né? Então, essa cooperação, ela tem que se basear em algumas coisas. Por exemplo, o ambiente físico da organização, ele é bom para o indivíduo. O ambiente social da organização, aquele ambiente em que eu converso, em que eu vivo, em que eu estou todos os dias, ele é bom para o indivíduo. Os outros indivíduos são bons para aquele indivíduo que você está analisando. Então, você tem que analisar essas variáveis para existir cooperação. Então, a organização influi no comportamento individual por meio disso, né? Do que? Bom, eu só vou ser bom para a minha organização se eu receber algum incentivo, bens ou dinheiro. Eu só vou ser bom para a organização se eu tiver oportunidade de ter uma consideração pelo trabalho que eu faço, um prestígio ou um poder pessoal. Eu vou conseguir contribuir com a minha organização se eu tiver condições físicas adequadas, convenientes no meu trabalho, como um ambiente limpo, tranquilo, agradável, para mim trabalhar. Eu preciso
ter orgulho do meu próprio trabalho, né? Um sentimento de orgulho, que eu estou servindo a algo maior ou alguém para poder ir melhorar. Então pode ser a uma família, uma pátria, uma religião ou uma organização. A pessoa, o ser humano precisa ter orgulho do próprio trabalho e ela precisa se satisfazer pessoalmente por estar dentro daquela organização. Bom, aqui, já finalizando aqui essa introdução das escolas das relações humanas, uma comparação entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. A teoria clássica trata a organização como máquina, já a teoria das relações humanas, ela trata a organização como grupo de pessoas. A clássica enfatiza as tarefas ou a tecnologia. Nas relações humanas, enfatiza as pessoas, né? A clássica enfatiza nos sistemas de engenharia, e aí as relações humanas nos sistemas de psicologia. A teoria clássica tem uma autoridade centralizada, né? Um manda e o resto obedece. Já nas relações humanas existe delegação da autoridade. Então, vocês podem ler aí, essa comparação entre a clássica e as relações humanas. E aqui, um outro quadro de uma outra forma, né? O que influenciou para se chegar na teoria das relações humanas. Teoria sobre a motivação humana, né? Teoria sobre a liderança, da influência interpessoal, a organização informal, o que é organização informal, né, dentro da organização formal, teoria sobre liderança, traços de personalidade, estilos, teorias situacionais, dinâmicas de grupo, como ter dinâmicas de grupo dentro da organização e a comunicação. Então, isso tudo influencia a criação da teoria das relações humanas. Era isso. Nos próximos slides ou nas próximas aulas e próximos vídeos, a gente vai tratar de duas teorias que influenciaram, que fazem parte da Escola das Relações Humanas. Uma é a teoria das relações humanas, do Elton Maio, e a outra, a teoria das necessidades, do Maslow, da pirâmide de Maslow, ok? Obrigado e até lá.